Pois bem, antes de falar sobre o Tribunal de Justiça, só um detalhezinho importante que eu acho interessante, que talvez alguns estejam se perguntando. Como é que funciona a especialização dentro da carreira? Né? Quando é que eu posso escolher com que matéria eu vou trabalhar? A resposta é com o tempo. Como substituto, nas comarcas de entrância inicial e na grande maioria das de intermediária, as varas são cumulativas. Então, você pode oficiar em processos cíveis, criminais, de infância, júri, execução fiscal. Vai depender da competência na vara. E as varas têm a sua competência nas instâncias inicial e intermediária cumulativa. O que pode acontecer em comarcas em que haja mais de uma vara é a distribuição de competências residuais. Como assim? Vou explicar. Quando eu assumi como juiz da segunda vara de registro, era uma vara de competência cumulativa. Eu tinha que oficiar nos processos cíveis e criminais. Eu não oficiava em processos de infância, porque a competência de infância e juventude era da terceira vara local. Não fazia júri, porque os processos de competência do tribunal do júri eram da primeira vara local. Em compensação, eu era o corregedor das execuções fiscais, do anexo fiscal da comarca, então eu processava as execuções fiscais, e também era corregedor dos cartórios extrajudiciais, notas, protesto, registro civil e registro de imóveis. Né? Então, assim, há uma distribuição interna de competências, não das principais, civil e crime, mas das residuais, tá certo? Apenas quando você alcança a entrância final, e algumas entrâncias intermediárias, depende da comarca, a maioria ainda é competência cumulativa. Quando você avança, consegue acessar a entrância final, aí sim você consegue escolher a sua competência. Você vai se deparar com varas de competência exclusivamente civil, outras com varas de competência exclusivamente criminal, varas de infância e juventude, varas da fazenda pública. Então, conforme a comarca tem um maior número de eleitores, tem um porte maior, naturalmente essa comarca vai abrigar mais unidades judiciárias, mais varas, e a existência de um número maior de varas permite a chamada especialização. Você criar juízos especializados em matéria civil, outros juízos especializados em matéria criminal, outros juízos especializados em matéria de infância, enfim. Por exemplo, Santos, você tem 12 varas cíveis, 6 criminais, uma de infância, uma especializada em júri, 3 de fazenda, 3 de família. Então você tem uma, digamos assim, uma especialização muito grande aqui em Santos. Né? Em São Paulo, mais ainda. Agora, se você vai em uma comarca como Pariquera-Sul, que tem uma vara, é vara única, você julga de tudo. Jacupiranga são 2 varas, competência acumulativa. O que distingue? Uma vai ter a competência da infância, outra vai ter a competência do júri, mas o resto vão dividir tudo. Então, conforme a comarca tenha uma estrutura maior, mais possível a especialização. A especialização você consegue ou em entrância intermediária, em poucas comarcas, ou em entrância final, em que 99,999% das comarcas já são de competência especializada. Bem, então vamos falar rapidamente sobre o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça também tem a sua divisão interna. Né? O Tribunal de Justiça tem 3 seções que dividem a competência em grandes áreas. Então, você tem a seção de direito privado, a seção de direito criminal e a seção de direito público. A seção de direito privado vai cuidar de matérias relacionadas a contratos, a direito de família, a direito das coisas,
e a direito empresarial, direito do consumidor. Todos os ramos do direito privado têm os seus recursos, todas as lides que envolvam o direito privado têm os seus recursos direcionados à seção de direito privado do Tribunal de Justiça de São Paulo. A seção criminal, evidentemente, só vai receber recursos de processos criminais. E a seção de direito público vai receber os recursos de processos que envolvam matéria de direito público, direito administrativo, direito tributário, direito constitucional. Então, os recursos das ações julgadas pelas varas de fazenda pública vão para a seção de direito público, onde figurem como réu ou autor ou réu Estado e município, recursos vão para a seção de direito público. A seção de direito privado é aquela que concentra um número maior de câmaras. São ao todo, se não me engano, 36, 37 câmaras. Cada câmara formada por 5 desembargadores. Na seção criminal nós temos aí acho que 13 ou 14, 15 câmaras e no direito público 18. Então existe um número maior de câmaras na seção de direito privado, ela é mais recheada, porque evidentemente ela abarca uma competência muito grande. Em termos de número, é ela que recebe a maior parte dos recursos que são endereçados ao Tribunal de Justiça. E dentro das seções do tribunal, existem também as repartições de competência. Então, tem câmaras, se não me engano, por exemplo, acho que da primeira à quinta de direito privado, ou primeira à sexta, não me recordo aí, eles julgam recursos de processos da área de família. Então, família e sucessões é esse grupo de câmaras, a primeira à quinta, a primeira à sexta, que vai julgar aqueles recursos. Acidente de trânsito, que é uma matéria que gera muita lide. Então você tem 2, 3 câmaras que são especializadas em julgar recursos que envolvem acidente de trânsito. Locações também, que é uma matéria que tem muitos conflitos e muitos recursos, muito processo. Tem ali câmaras que são especializadas em julgar locações. Então, dentro da organização das seções, você tem os grupos de câmaras especializados. Por exemplo, na seção de direito público, da primeira à 14ª, julgam-se ações de rito comum, responsabilidade civil do Estado, licitações, contratos administrativos, anulatórias de atos administrativos, enfim, a competência mais ampla na área do direito público. A 15ª e a 16ª Câmara são especializadas em execução fiscal. Então, todos os recursos relacionados à execução fiscal e matéria tributária, tudo que é ligado à matéria tributária vai para essas 2 câmaras. E a 17ª e 18ª são câmaras com competência especializada em acidente do trabalho. Então, você tem também uma divisão muito clara dentro dos tribunais. Na seção criminal, a mesma coisa. Tem câmaras especializadas em julgamento de crimes apenados com detenção, outras que são especializadas, por exemplo, em tráfico de drogas, crimes contra o patrimônio, enfim, tem também uma distribuição de competência interna. O Tribunal de Justiça é composto de 360 cargos de desembargador. Então, são 360 desembargadores que estão distribuídos entre as câmaras. A cúpula do tribunal é formada pelo presidente, que é o mandatário maior do tribunal, tem o vice-presidente e o corregedor, cada um com funções específicas. O corregedor é quem instaura os procedimentos administrativos, quem apura eventuais denúncias contra juízes de primeiro grau, quem verifica se os procedimentos nos cartórios, nos ofícios judiciais de primeiro grau estão sendo cumpridos de acordo com as normas de serviço. Enfim, ele é o grande fiscal da primeira instância. O presidente, ele desempenha a função executiva, né? Ele define as políticas do tribunal, os investimentos, para onde vai o dinheiro, né? Em que serão feitos os investimentos. O vice-presidente fica numa função como um vice-presidente da República para cumprir, para suprir eventuais ausências do presidente,
e tem algumas competências internas administrativas específicas. Você tem, então, presidente, vice, corregedor. Depois, os presidentes das seções. Presidente da seção de direito público, privado e criminal. Temos 6. E o decano, que é o desembargador com mais tempo de tribunal. Não o mais velho, mas com mais tempo de tribunal. Esses 7, presidente, vice, corregedor, direito privado, direito público, direito criminal e decano, compõem aquilo que se denomina o Conselho Superior da Magistratura, que é um órgão de cúpula do tribunal que tem, entre outras funções, autorizar a abertura de concurso público, fazer o acompanhamento do concurso, decidir sobre criação de varas, sobre abertura de concursos internos, enfim, um órgão composto pelas principais figuras do tribunal que tem alto poder de decisão em matérias relevantes. O Conselho Superior da Magistratura, ele não tem atribuições judiciais. O Conselho não julga recursos ou ações originárias que sejam propostas diretamente no tribunal. A competência é exclusivamente no âmbito administrativo, certo? Os presidentes de seção, além de comporem uma determinada Câmara da sua seção, eles ficam responsáveis pelo controle pela admissibilidade ou não dos recursos dirigidos às instâncias superiores, aos tribunais de Brasília. Então ele faz o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário e especial que eventualmente tenham sido interpostos em processos da competência da sua respectiva seção. Há também um órgão que eu não mencionei, que é a chamada Câmara Especial, que é uma Câmara presidida pelo vice-presidente do Tribunal de Justiça, que tem competência especializada em matéria de infância e juventude. Tem uma Câmara com competência própria para tratar desses processos. Enfim, eu acho que com isso eu espero ter conseguido dar a vocês um panorama mais abrangente de como nós temos regulada a organização judiciária aqui, tanto em primeiro grau quanto em segundo grau de jurisdição. Espero que vocês aproveitem o conteúdo. Qualquer dúvida que porventura surja, eu estarei no fórum, no horário de aula, disponível para esclarecer, tá certo? Então, espero que vocês fiquem bem aí. Um abraço a todos.